Hoje a gente vai ver um pouco sobre resolução de limites, algumas técnicas que a gente vai usar para resolver limites antes da gente conhecer o conceito de derivada. Existem algumas técnicas para resolver limites que utilizam derivadas e, inclusive, são muito mais utilizadas e muito mais poderosas no sentido de que abrangem um número muito maior de casos. Mas a gente precisa aprender a resolver limites sem o uso de derivadas, né? E sem ser pela definição, porque nesse meio caminho entre aprender o que é limite e aprender o que é derivada, a gente precisa resolver limites, claro, né? Óbvio. Então a gente vai ver algumas técnicas bem simples. O princípio dessas técnicas, ele é bem bobinho, mas bem interessante. O princípio dessas técnicas é basicamente transformar as funções que a gente está analisando no limite, né? Então a gente vai pegar funções equivalentes, ou seja, o que significa funções equivalentes? Que se comportem de forma muito parecida com a nossa função original, tá? O que aqui vai ser interessante a gente notar? Que ou elas vão ser muito parecidas em todos os pontos, então vão ser funções que equivalem em praticamente todos os pontos, ou elas vão ser funções que equivalem no ponto que a gente quer analisar. A gente já vê um caso mais específico disso. Mas, então a gente pode transformar porque muitas das vezes a função que a gente está analisando ela é uma indefinição no limite, então a gente não consegue responder para qual valor ela atende de forma fácil, simplesmente substituindo, né? Porque muitas vezes ela nem é contínua no ponto que a gente está analisando, é para isso que serve o limite. Então, a gente vai usar várias coisas, né? A gente vai usar fatoração, termo em evidência e muitas outras técnicas para transformar as funções para que elas fiquem adequadas para a gente analisar qual que é o valor do limite, tá? Então, vamos ver aqui no caso clássico aqui, x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1, tá? Se a gente colocar aqui 1, né, simplesmente substituir, vai dar 1 menos 1 no numerador, 0, 1 menos 1 no denominador, 0. Então aqui vai dar 0 sobre 0. Então isso aqui, como a gente já viu, é uma indefinição. Então o que a gente pode fazer? Vamos mexer só na f de x aqui, tá? Por isso que eu vou colocar uma setinha, não igual. Então a gente não está mexendo no limite como um todo ainda. Eu não vou ficar copiando o limite, simplesmente para não ficar reescrevendo toda hora. Vou só copiar f de x. Então vamos lá, a gente vai colocar x menos 1 em evidência. Essa fatoração aqui é bem conhecida, né? Se eu tenho um a² menos um b², vai ser a menos b vezes a mais b. No caso aqui o b é 1, então 1 ao quadrado é 1, né? Por isso que eu posso chamar aqui de 1 ao quadrado. É uma fatoração bem simples, dividido por x menos 1. Lembra que é o seguinte, como a gente está estudando limite, normalmente você não pode simplesmente simplificar isso aqui. Você não pode simplesmente cortar, né? Cortar entre aspas x menos 1 com x menos 1. Porém, como a gente está estudando no limite, lembra, o limite nunca é no ponto. É sempre no entorno dele. No entorno de x igual a 1, essa f de x está definida. Ela só não está definida em x igual a 1, certo? Até porque o denominador aqui daria 0. Então não está definida no ponto x igual a 1. Mas nos entornos ela está. Então, para os entornos, eu posso cancelar esse termo aqui. Não tem problema. Para os entornos, essa equivalência aqui é válida. Então, para os entornos vai valer isso aqui. Então, no entorno de x igual a 1, a nossa f de x vai se comportar idêntica a x mais 1, tá? A função x mais 1. Só que agora a gente pode aplicar o limite, porque nesse caso aqui, como ela vai se comportar de forma idêntica nas proximidades, o limite das proximidades, a gente pode simplesmente substituir aqui o x por 1. Então, substituindo o x por 1 aqui, né? Então, agora a gente vai aplicar o limite. Então, aplicar o limite aqui, né? Então, aplicando o limite nessa função aqui, não vou escrever aqui o limite de novo, vai dar 2, tá? Então, simplesmente chegou aqui na resposta, fazendo uma fatoração simples, bem clássica, sem nenhum mistério, e boa. Agora, um outro caso bem clássico, que é termo em evidência. Vamos usar o termo em evidência. Aqui a gente tem um caso bem clássico que a gente usa isso, que é polinômio, função racional, né? A gente tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. É um caso super típico de maior termo em evidência. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o maior termo aqui, que no caso é polinomial, em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Porque se a gente substituir aqui por infinito, logo de cara, substituir por infinito entre milhões de aspas, né? Se a gente tomar quão grande quanto a gente queira o x aqui, vai dar uma definição. Vou pegar um número enorme de grande, né? Sei lá, infinito entre aspas. Ao quadrado menos 10, vai dar infinito em cima, infinito embaixo, né? É bem simples de ver isso. E aí, né? Qual que vai ser o valor Qual que vai ser o valor dessa função aqui? Para qual valor ela vai tender no infinito? Infinito sobre infinito não nos diz nada, né?
que a gente vai fazer? Vamos botar o x² em evidência no numerador. Então, x² multiplica 5 menos 10 sobre x², dividido, vamos botar no denominador em evidência também, x² que multiplica 2 menos 3 sobre x². Fica bem claro, né, por que essa fatoração é correta. x² vezes 5, 5x², menos 10 sobre x² vezes x², x² simplifica com x² vai dar menos 10. Então a gente volta na função original, no denominador é a mesma coisa. Aqui a gente pode simplificar, certo? Novamente, lembrando que no infinito a gente não vai ter nenhum problema aqui também, então nesse caso, nesse ponto aqui, a gente pode simplificar no ponto, né? Quão grande quanto a gente queira, nosso x a gente pode simplificar aqui, não vai ter nenhum problema. Então isso aqui vai ser equivalente a 5 menos 10x² dividido por 2 menos 3x². Aqui fica bem fácil de ver qual vai ser o valor desse limite, né? Se a gente tomar o x quão grande quanto a gente queira, esse valor aqui vai tendendo a 10, né? Porque o x está dividindo. Vai tendendo a 0, perdão, porque o x está dividindo. E esse termo aqui também vai tendendo a 0, porque o x também está dividindo aqui. Então a gente pode dizer que no infinito, né? Estou aplicando o limite aqui. A gente pode dizer que esses dois termos aqui tendem a 0. Ou seja, quando a gente tomar o x quão grande quanto a gente queira, a função f de x aqui vai tendendo a 5 sobre 2. Tá? Então, bem interessante esse ponto aqui. Né? Então, esse infinito sobre infinito ele dá um resultado. Né? Bem claro. Então, maior termo em evidência. Outro caso que a gente pode usar aqui, bem clássico de maior termo em evidência, é a gente usar essa função aqui, que até pra gente tirar uma dúvida, né? Talvez de cabeça assim você não saiba dizer, né? Aqui, ó, x² dividido por 10⁵, né? Ou seja, 100.000 menos 10⁵ vezes x, ou seja, 100.000 x. Eu falo, nossa, 100.000 vezes x, né? Pô, x está multiplicado por um valor muito grande, né? Então, tipo, esse x vai crescer, vai decrescer muito rápido, né? E o x², apesar de ser um x², ele está dividido por 10⁵, né? Então, como que vai ser no infinito? Isso aqui vai dar mais infinito, menos infinito? Que valor que isso vai dar? Né? Não dá para saber. Porque a gente sabe que, sei lá, até o 100, 200 ali, esse número aqui vai ser menor, certo? Que esse número aqui, que esse termo aqui. Então, como que a gente analisa isso? Né? Para a gente analisar, vamos colocar o x² em evidência. Né? Colocando o x³ em evidência, a gente vai ter aqui 1 sobre 10⁵ menos 10⁵ sobre x². Certo? É fácil ver que é equivalente. Se eu multiplicar por x² aqui, dá x² sobre 10⁵. Se eu multiplicar por x² aqui, vou simplificar com x², vai dar 10⁵ vezes x. Que é exatamente a função original. Só que aqui fica bem clássico, fica bem claro qual o valor aqui, né? Para qual vai ser a tendência desse limite aqui. Por quê? Esse termo aqui está sendo dividido por x². Então, se eu tomar um x² quão grande quanto eu queira, vamos supor 10 elevado a 39, esse termo aqui vai ficar muito próximo de zero. E esse termo aqui, 10 elevado a 39, vai dar 10 elevado a 39 vezes 3, né? Aplicando aqui, vai dar 39, sei lá, vezes 3, vai dar 120, não sei, algo do tipo. Próximo de 120. Então, a gente pode ver que isso aqui vai dar um número muito, muito grande. Então, quanto mais for crescendo o x, mais esse termo vai diminuindo e mais esse termo aqui vai aumentando. E esse termo aqui vai ficando irrelevante. Então, fica bem claro que a gente fica bem clássico de ver que isso aqui vai tendendo a zero. Isso aqui vai ser uma constante qualquer, limitada. Isso aqui vai crescendo infinitamente. Então, a gente pode dizer que no limite, isso aqui vai tender a mais infinito. Tá? Então, usando uma técnica bem simples de colocar o maior termo em evidência, a gente conseguiu analisar bem claramente que o nosso limite vai tender para o infinito, né? Que essa função vai sempre, que essa função aqui como um todo vai ser crescente, né? No infinito. Beleza. Agora, sanduíche, teorema de sanduíche, né? Teorema, técnica, não sei direito, mas enfim. É basicamente uma técnica que a gente usa para resolver alguns tipos de limites, tá? Ela pode ser aplicada quando a f de x é limitada, ou seja, quando f de x é sempre menor ou igual a uma g de x e maior ou igual a uma h de x, tá? E por que a gente usa ela? Porque se no limite, né? No limite, h de x quando x tende a L e g de x
quando x tende a tender a L também, significa que o limite quando x tende a de f de x é igual a L. Isso é bem claro de ver, né? Porque, por exemplo, vamos supor aqui, né? Num ponto qualquer, se f de x está sempre entre essas duas, sempre, né? Porque essa desigualdade aqui significa para todo x. Então vamos supor que tem um ponto x que h de x vale a 2. E nesse ponto qualquer aí, nesse ponto A, a g de x também vale 2. Então como que f de x pode ser menor ou igual a g de x e maior ou igual a h de x? Sendo que h de x vale 2 e a g de x vale 2. Para ser maior ou igual a uma e menor ou igual a outra, ela só pode ser igual às duas, certo? Porque uma vale 2 e a outra também vale 2. Então f de x vai ser igual a 2. Então isso aqui fica bem claro de como funciona. Basicamente você esmaga a f de x entre h e a g de x no ponto que você quer analisar do limite. Ou seja, como que a gente faz para resolver casos pelo teorema do sanduíche? A gente escolhe duas funções que esmaguem a nossa f que a gente quer analisar bem no ponto que a gente quer observar do limite, né? Claro, né? Não adianta nada no ponto do limite a h de x ter um valor e a g de x ter outro. Porque simplesmente a gente não pode dizer nada, a gente só pode dizer que o limite está entre esses dois valores, né? Então a gente não chega a conclusão nenhuma. O interessante é quando h de x e a g de x tendem ao mesmo valor no ponto do limite que a gente quer analisar da f. Tá? Então aqui tem uma ilustração de como que funciona isso visualmente. Então aqui a gente tem uma g de x amarelinha, que sempre está limitando a f por cima, uma h de x que está sempre limitando a f por baixo, e aqui bem no ponto A, tanto a h quanto a g tem o mesmo valor. Então como a f está sempre limitada, a f, tá vendo? A f também tem o mesmo valor, está muito próximo desse valor aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui que é o sanduíche, a g seria o ponto de cima, a h o ponto de baixo e a f o lanche no meio. Então, por isso que chama sanduíche, né? Apelidado de sanduíche, né? Então aqui tem um caso, só para mostrar como a gente faz o passo a passo. O limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Aqui vai ser bem simples a gente ver o que a gente faz. Primeiro a gente toma essa inigualdade do seno, né? O seno de qualquer coisa, desde que essa coisa seja um número real, está sempre entre 1 e menos 1, tá? Desde que o argumento do seno seja um número real, está entre 1 e menos 1. 1 sobre x, né? Se você for analisar, vai estar sempre ali no número real, né? Nunca, desde que o x seja um número real, 1 sobre x vai ser sempre um número real, sempre. Então, a gente pode dizer que seno de 1 sobre x está sempre entre 1 e menos 1, certo? Está sempre menor, maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a 1. Tá. Só que a gente não quer analisar seno de 1 sobre x, a gente quer analisar x seno de 1 sobre x. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todos os lados dessa inigualdade por x. Então vai ficar o quê? Que menos x, que x seno de 1 sobre x é menor ou igual a x e maior ou igual a menos x. Tá? Então a gente achou quais são as funções que limitam a nossa f de x original. Esse processo é bem simples, né? A gente pegou a seno, que a gente já conhece quais são as limitantes dela, simplesmente multiplicou. Mas é uma técnica para achar quais são as limitações da função f de x, para a gente poder usar o nosso teorema. A gente vai usar o nosso teorema, né? Aqui em cima. Então, o limite quando x tende a 0 de menos x é 0, né? É simples, é só substituir. O limite de x quando x tende a 0 é 0, óbvio, né? Só substituir aqui. Então, como o limite das duas quando x tende a 0 é 0, então a gente conclui que o limite da f de x quando x tende a 0 é 0 também. Então esse aqui é um jeito bem fácil de a gente aplicar o sanduíche. Acho que esse é o caso mais clássico de aplicação desse teorema. É muito bom. Ajuda em muitos casos, principalmente trigonométrico. E é isso.